Vamos falar sobre o Clearfix, para que ele serve. Se você já criou pelo menos um, dois sites, provavelmente você já utilizou ele. Você pode não ter dado muito valor, mas ele é de extrema importância, principalmente para grids que são criados baseados em float. Então, se você ver aqui, eu tenho um código bem simples que eu criei. No caso, eu coloquei 3 divs aqui com uma classe container e dentro delas 3 divs também com classe grid 3. O que eu tenho no container? No container eu tenho um max width de 800 pixels, então ele pega daqui até aqui com 800 pixels e centraliza com margem zero alto. E o grid 3 eu tenho 30% de width, 0 de margem para cima, para baixo e 1.5 para cada lado. Botei o background blue, se eu mudar aqui para pink, ele muda aqui para pink, normal. E um height de 100 pixels em cada um. E float left, então eles estão flutuando ao lado e está criando isso daqui. E cada um deles está criando aqui embaixo também, porque eles estão grudados no momento. Se eu dar uma olhada aqui no meu footer, olha, eu criei um footer, coloquei o idif 100% dele, botei um background, ele está aqui embaixo. Mas olha o que aconteceu com o meu footer, ele foi lá para cima. E por que isso aconteceu? Se eu clicar aqui em inspecionar elemento, vamos ver o que está acontecendo. Se eu clico aqui, olha, no container e abro ele, olha, aqui está o primeiro grid, aqui está o segundo, aqui está o terceiro, tá vendo? Pegando certinho com a altura que eu defini. Mas se eu clicar no meu container, você vê que eu de altura eu tenho 0 pixels. Por quê? Quando um pai possui apenas filhos, no caso o elemento pai é esse daqui com container, com a propriedade de float, ele ignora a característica desses filhos. Então o que acontece? Ele não consegue pegar o tamanho desses filhos e colocar e setar aqui. Então ele fica vazio, tá vendo? Mesmo que eu colocasse texto aqui, ou qualquer coisa, um conteúdo, salvar isso, dar um refresh, olha, o conteúdo está aqui, mas o meu container ele continua ainda com 0 pixels. Porque ele não consegue identificar o que tem dentro desses filhos, porque eles estão com float. Isso para qualquer um. Aí o que acontece quando eu coloco footer, como aqui o que vem logo acima do footer são esses 3 containers e nenhum deles tem nenhum tamanho definido, tá com 0 pixels, porque não conseguiu criar um tamanho a partir dos elementos filhos, o footer foi lá para cima. E aí como que a gente faz para ele conseguir identificar usando o Clearfix? Eu tenho esse artigo aqui, para que serve o Clearfix, que eu falo tudo sobre ele e mostro também o código do Clearfix mais famoso hoje em dia, que é utilizado, e que é bem simples, que é esse daqui. Vou copiar ele e colar e mostrar para vocês o que faz cada um deles. Olha, vou colar aqui, no caso eu estou colando uma classe Clearfix, e aí o que ela tem? Vamos aqui para a primeira. Primeiro, estou criando nos pseudo-elements, então no before e no after. Pseudo-elements são elementos que estão criados no teu HTML, a partir do CSS. Eles são criados antes e depois. Você pode colocar antes, no caso before, ou depois do elemento que tiver a classe Clearfix, por exemplo. E eu estou colocando esse content aqui, 0. Não estou colocando nada dentro do content. Isso daqui é para você conseguir criar o elemento, o pseudo-element. Sem esse content daqui, você não cria ele. E estou colocando ele como display table, porque eu quero que esse elemento ele ocupe um espaço, e aí eu poderia colocar display block, mas o display block ele dá alguns problemas quando eu preciso fazer o Clearfix da parte do topo do meu elemento. Então o ideal é o display table. E o clear both, que é para limpar a flutuação no último elemento, no after. Vou salvar isso. No momento não está mudando nada. Espera aí, deixa eu botar aqui direito. Deixa eu botar aqui abrir, não abrir aqui. Por isso que deu erro. Salvar, olha. No momento não está mudando nada, porque eu não coloquei essa classe. Agora eu tenho que colocar ela aqui, no meu elemento. Então eu boto Clearfix. O Clearfix vai sempre no elemento pai aqui dos elementos que tem os floats. Então eu boto Clearfix aqui, ó. Se eu salvar, você já vem que, olha só, o meu footer já foi para aqui para baixo. Por quê? Porque esse primeiro container agora, ele tem um espaço, tá vendo? Ele existe. Agora os outros ainda não existem. O que é o ideal também? Tem gente que cria a classe Clearfix e vai colocando nos elementos, mas como o container geralmente é o elemento padrão que vai ter esses elementos com float dentro, eu já coloco tudo dentro dele. Então, ao invés de classe Clearfix, eu coloco a classe container mesmo. Container e container. Sim, eu não preciso usar Clearfix. Salvo isso, olha. Todos eles já estão funcionando agora e o footer está pegando. Se eu vier aqui agora e colocar um margin bottom aqui no meu container, vou botar 20 pixels aqui para separar os elementos, olha. Tá funcionando perfeito e o container tem agora o valor real dele.
Quer ver? Aqui eu tenho um outro exemplo também. Aqui você olhando de primeira parece que está perfeito, tá tudo funcionando certinho. Mas se eu for vir aqui em inspecionar elemento, quando eu venho aqui na minha section, olha, ela vai funcionar como container. Você vê que aqui eu tenho uma seção com esses 3 itens e aqui eu tenho outra seção com esses itens daqui. O que acontece é que no momento ele está pegando 0 pixels e por isso está ficando assim bugado. O que não funciona? Se eu vier aqui, olha, esse aqui é o meu código. Se eu for aqui no style.css, se você ver que na minha section ele está com max width de 800 pixels também, margem para cima de 0 pixels e margem para o bottom de 100 pixels. Essa margem não está pegando, tá vendo? Está bem grudado um no outro. Não está pegando exatamente porque o elemento não tem distância. Ele até está pegando, tá vendo? Está criando aqui, essa parte laranja aqui, tá vendo? É exatamente os 100 pixels da borda de baixo. Só que não está influenciando em nada. Então se a gente colocar aqui, criar o clear fix, então vamos lá. Section, aí eu seleciono o primeiro pseudo element, pode ser before, e depois before e section after. Aí eu coloco aqui primeiro content, eu tenho que definir um conteúdo, mesmo que não seja nada. Display table e coloco no after o clear both. Clear both. Salvo isso. Olha, agora ele está pegando e está conseguindo criar, olha, o meu margem para baixo de 100 pixels. Tá vendo? Funcionou perfeitamente. Se você ver, aqui está o elemento, olha, o before, e aqui está o after, o pseudo element. Eles que vão limpar. O before aqui é para limpar se eu tiver margem aqui para o topo, que ele não conseguiria pegar se não tivesse o before aqui. E o after que é o que realmente limpa essa flutuação dos elementos aqui que estão flutuando. Lembrando que é se todos os elementos tiverem float left. No caso aqui, se eu for aqui em index, eu tenho esse grid text e esse grid mg. 2 divs aqui dentro da minha primeira section. Se eu for aqui no style, olha, grid text tem float left e grid mg tem float left. Se eu tirar o float left do meu grid mg e tirar aqui e limpar aqui o meu clear fix, vamos lá, olha. Se a gente for ver a primeira section, tá vendo? Ela tá funcionando perfeitamente. Ela tá criando a minha margem para baixo, tá pegando o tamanho dela verdadeiro, porque tem pelo menos um elemento sem o float. No caso aqui do outro section, não. Todos os elementos com float, ele continua com 0 pixels de altura. Vamos voltar aqui para o que estava antes. Salvo isso. Tá aqui. Então é para isso que serve o ClearFix. Lembrando que ele sempre vai no elemento container, o elemento que não está conseguindo pegar a altura automaticamente a partir do conteúdo.